Olá, pessoal. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula. Lembrando que essa aula, então, é uma aula de contextualização sobre odontologia e cuidados paliativos. Eu sou o professor Alexandre, faço parte do grupo de professores, né, do curso aqui, do nosso curso intitulado Cuidados Paliativos, Saúde Bucal e Temas Associados. Então, essa aula é uma aula que vai trazer mais especificamente contextualizações sobre a odontologia nesse processo maior, nessa abordagem ampla que é a abordagem de cuidados paliativos, certo? Então, aqui nessa aula, eu vou trazer, às vezes, em alguns momentos, eu vou trazer alguns termos técnicos, mais técnicos, né? Técnicos, assim, mais que se aproximam mais da odontologia, mas é uma aula compreensível para qualquer pessoa, qualquer profissional da saúde, qualquer estudante da área da saúde, certo? O importante com essa aula aqui é trazer essa contextualização e situar o cirurgião dentista dentro desse processo maior, que é essa abordagem de cuidados paliativos, né? Bom, inicialmente, então, pessoal, os objetivos gerais aqui da nossa aula, apesar de ser uma aula mais curta, é uma aula conceitual em que eu vou trazer para vocês, tentar trabalhar um pouquinho a questão, as questões, a importância, vamos dizer, dos cuidados odontológicos dentro da abordagem de cuidados paliativos. Eu vou apresentar algum desses cuidados. Essa não é uma aula técnica, não é uma aula em que eu vou trazer o como exercer a técnica odontológica, mas sim apresentar as técnicas, algumas questões odontológicas dentro desta abordagem maior, que é a abordagem de cuidados paliativos, e contextualizar algumas situações mais que o cirurgião dentista mais vive nesse processo de cuidados paliativos, né? Aquela questão de idoso dependente, pacientes oncológicos, pacientes restritos ao leitos, enfim. Então, a nossa aula vai caminhar nesse cenário. Bom, então, de uma maneira mais introdutória, né, a gente entendendo que nós estamos falando aqui de cuidados paliativos dentro de uma perspectiva muito ampla de cuidado multiprofissional, de cuidados que envolvem questões não só técnicas, mas também questões verbais, questões emocionais, enfim, que envolvem esse cuidado. Então, neste entendimento deste cuidado paliativo, a gente tem que entender que a odontologia, ela contribui muito nesse processo, né, entendendo que a odontologia tanto vai trabalhar no manejo de pacientes com doença avançada, né, ou aquele paciente que está com uma doença crônica estabilizada, mas que necessita de questões odontológicas paliativas, né. O foco do atendimento odontológico sempre é o respeito à pessoa, o respeito à situação de vulnerabilidade daquela pessoa e a melhora da qualidade de vida daquela pessoa, seja em qual momento que ela se encontra, né? E uma situação importantíssima que está diretamente relacionada com a cavidade bucal é preservar o máximo possível a capacidade de mastigação, né? Para preservar o máximo possível a capacidade de alimentação por boca, né? E nessa questão é muito importante trabalhar junto com a questão com os saberes do nutricionista, do fonoaudiólogo, né? Bom, nessa questão, então, né, a cavidade bucal, ela tanto pode ser afetada diretamente por uma doença de origem bucal, né, no caso, um câncer de boca, por exemplo, e aí vai necessitar a intervenção do cirurgião dentista, juntamente com a equipe, para uma boca diretamente afetada, um cuidado diretamente afetado por essa boca, por a boca afetada por uma doença de origem bucal, como também a cavidade bucal ela vai poder sentir aí, né, efeitos colaterais de tratamentos de várias outras doenças, né, que não sejam doenças de origem bucal. A gente percebe no exercício da profissão odontológica que a mucosite, por exemplo, após tratamento quimioterápico,
ou radioterapia local, ela é muito, a mucosite, a inflamação da mucosa, né, das mucosas bucais, ela é muito comum, né? Então, aí já entra a competência técnica do cirurgião dentista para auxiliar no controle da dor, no controle desse processo inflamatório, etc. E uma outra situação importante da cavidade bucal é que ela interfere diretamente na comunicação, né? Então, assim, a comunicação no paciente que está dentro de uma abordagem de cuidados paliativos, ela é muito importante. Então, qualquer coisa que vai afetar essa comunicação, qualquer situação que vai interferir no processo de comunicação, seja uma prótese mal adaptada, seja uma dor de dente, ou seja um problema de deglutição, o dentista, juntamente com o fonoaudiólogo, eles têm o conjunto de competências para tentar suavizar as situações de sofrimento em relação a isso, né? E de construir planos de tratamento para esse tipo de cuidado. Bom, quais são as situações odontológicas aí mais importantes que a gente presencia dentro de uma abordagem de cuidados paliativos, né? Então, trazendo aqui, né, seguindo essa perspectiva do slide aqui, os problemas bucais e os cuidados em que a gente vai fazer dentro de uma perspectiva paliativa. É muito comum encontrar candidíase, né, que é uma doença fúngica, de origem fúngica, né, é causada por fungos. O tratamento sempre com antifúngico tópico e sempre conversando com a equipe para saber se é possível administrar esse tipo de tratamento para aquela determinada pessoa, né? Então, sempre tem que ser feita uma avaliação global juntamente com a equipe. Situações muito comuns, né, que é o sintoma de boca seca, né, que é a chamada xerostomia, que está diretamente associada à redução de fluxo salivar. Então, o dentista vivencia muito a necessidade de tratamento desse tipo de situação, né, em pacientes paliativos. É muito comum em pacientes que fazem radioterapia local, quando tem situações de câncer de cabeça e pescoço, né? O tratamento sempre é feito com a tentativa de hidratar essa mucosa, então essa hidratação ela pode ser feita com a administração de saliva artificial, geralmente na forma de spray, devido à condição. Muitas vezes os pacientes estão acamados, os pacientes estão respiradores bucais, porque estão com respiração artificial ali. Então, a saliva artificial na forma de spray é a mais indicada. E na possibilidade de se administrar enxaguatórios bucais, sempre enxaguatórios que não tenham álcool, né? Porque o objetivo aí é reduzir aquela sensação de boca seca, reduzir aquela desidratação da mucosa com o contato direto aí de saliva artificial ou de enxaguatórios que não contenham álcool. Um outro problema bucal muito comum que o dentista, o cirurgião dentista na equipe, ele enfrenta muito é a questão da mucosite, como eu já disse lá no começo da aula, né, que é a inflamação causada por quimioterapias, principalmente. A maior incidência de mucosite em pacientes que estão em tratamentos oncológicos é devido à quimioterapia. Por ser muito frequente, né, e muitas vezes ela causa muita dor, porque são inflamações em várias regiões da boca ali, da orofaringe. Existem tratamentos por meio de laser terapia, aplicação de laser local, e também terapias medicamentosas para controle da dor. Então, aí também entra a questão do cirurgião dentista trabalhando esses problemas bucais aí na equipe. Uma outra situação importante nas questões de problemas bucais, né, é a questão da necessidade de adequação do meio bucal, né? Você tornar o meio bucal de uma maneira que ele tenha um menor número de bactérias e de micro-organismos causadores de processos inflamatórios, né? Então, transformar o meio bucal numa situação adequada, né? Adequada no sentido de não permitir processos inflamatórios que podem levar a problemas infecciosos. Existem técnicas, né, em que a gente pode ser feito isso. Uma das técnicas são técnicas de não invasivas, de remoção de tecido cariado, né, no caso, tratamentos restauradores atraumáticos, famosos o TRA.
que não utiliza nada invasivo, não produz aerossol e remove, na medida do possível, dentro das necessidades das condições de biossegurança, se remove tecido cariado e se faz um tratamento restaurador não traumático, né? Porque a necessidade é de controle de dor, a necessidade é de evitar pontos de possível infecção, né, de origem bucal e etc. E uma adequação de meio bucal, ela pode até acontecer por meio, por exemplo, de uma exodontia. Às vezes, a remoção de um dente que está provocando inflamações gengivais, ela é entendida como adequação de meio bucal dentro de um processo de cuidados paliativos, né? Desde que aquela exodontia, ou como dito aqui no slide, né, aquela raspagem gengival, aquela remoção de cálculo, né, como a literatura diz, são situações em que eu posso entendê-las também como cuidados paliativos desde o momento em que ela seja entendida como melhorar a qualidade de vida, como adequar o meio bucal, como remover situações que estejam provocando dor e desconforto ao paciente, etc, etc. Né? E, obviamente, pessoal, também, isso tudo está relacionado também com a questão de controlar a infecção de origem bucal, como eu já disse para vocês. Né? Então, assim, esses são os problemas bucais mais evidentes, mais prevalentes, vamos dizer, quando se trata de cuidados odontológicos dentro da abordagem paliativa. Uma outra situação importante que a gente tem que observar é a questão de certas condições em que a cavidade bucal se encontra. E muitas vezes a desidratação do paciente ela pode levar a uma desidratação das mucosas bucais, uma diminuição da secreção salivar e, consequentemente, até mesmo alteração de paladar. Então, muitas vezes, você controlar a hidratação de um paciente, você está fazendo, até certo ponto, um tratamento odontológico que está dentro de um contexto de cuidados e abordagem paliativa. Né? Então, assim, o cirurgião dentista na equipe, ele pode sugerir a ingestão de líquido, né? Sempre que possível e sempre que indicado. Mais uma vez, eu repito, é sempre aquele plano de tratamento construído coletivamente, ou seja, construído com os outros profissionais, com os outros, as pessoas que compõem a equipe de cuidado daquele paciente. Muitas vezes, um umidificador de ambiente, por exemplo, ele pode reduzir a secura bucal, principalmente naqueles pacientes de respiradores bucais. Né? Então, até umidificar um ambiente está diretamente relacionado com um cuidado paliativo e odontológico nesse processo. Né? E uma situação interessante, pessoal, é que muitos pacientes relatam alteração de paladar devido à boca seca, e o uso de glutamato monossódico, isso pode estimular a uma melhor identificação do paladar. Né? Então, pode ser que os pacientes em cuidados paliativos, que estão desidratados, que estão com boca seca, que estão passando por esse processo de cuidado, um pouquinho de glutamato monossódico, ele pode melhorar o paladar. Né? Lembrando que muitas vezes existe a presença de um nutricionista na equipe de cuidado paliativo que vai poder reiterar e administrar adequadamente esse processo de cuidado. Bom, pensando em todas essas situações em que o cirurgião dentista, dentro da competência técnica dele, pode fazer para melhorar a qualidade de vida, para melhorar as questões do cuidado nessa abordagem paliativa, no dia a dia, o que o cirurgião dentista mais encontra? Né? Aquele cirurgião dentista que trabalha especificamente nesse contexto, em qualquer ambiente de cuidado, né? Seja no domicílio, ou no atendimento domiciliar, né? Ou seja no ambiente hospitalar, enfim, o que ele encontra mais no dia a dia? Né? A necessidade de tratamentos ou de cuidados odontológicos em pacientes oncológicos, né? Cabeça e pescoço. Pacientes idosos longevos, quer dizer, aqueles pacientes que estão com idade muito avançada e dependentes, né? Aí entra a questão, por exemplo, da extração de um dente ou de uma raiz residual ali que está provocando um processo inflamatório na gengiva e que está provocando dor.
né? Então, talvez a remoção desse dente, ela acaba sendo importantíssima na manutenção da qualidade de vida, enfim. Uma outra situação comum de um cirurgião dentista que trabalha nessa área é a questão dos cuidados odontológicos em pacientes hospitalizados, né, que são aqueles pacientes em unidade de terapia intensiva, e muitas vezes pacientes restritos ao leito em casa, né, aqueles pacientes que, por uma situação de velhice avançada, né, ou por qualquer outra situação que leve ao leito, o cirurgião dentista vai exercer a função dele no leito, né? Ou no leito hospitalar, ou no leito da residência daquele paciente, com a equipe de cuidados paliativos do hospital, ou com aquela equipe que familiar ou de cuidadores que está ao redor de um determinado paciente. Então, assim, o cirurgião dentista ele pode enfrentar o exercício dos cuidados odontológicos, né, dos cuidados em saúde bucal, dos tratamentos odontológicos, melhor dizendo, em pessoas restritas ao leito por inúmeros tipos de doenças tumorais, de cânceres, enfim, que podem levar à restrição daquele paciente ao leito. É muito comum doenças crônicas degenerativas e doenças degenerativas de progressão lenta, né, como, por exemplo, o mal de Alzheimer, e inúmeras outras, né, e muitas síndromes neurológicas também. Então, assim, o cirurgião dentista, ele sempre que encontrar uma pessoa restrita ao leito, provavelmente vai estar entre uma dessas situações, né, em necessidade de cuidados paliativos. Uma outra situação muito comum que o cirurgião dentista encontra quando vai abordar, né, a sua competência técnica, né, em odontologia junto com a equipe de abordagem paliativa, são idosos dependentes, né, que muitas vezes não estão restritos ao leito, mas eles são cadeirantes, por exemplo, demenciados e num processo bem avançado de degeneração, né, e aí necessita do cirurgião dentista. Então, assim, quando a gente olha para o paciente idoso, dependente, as principais condições bucais que a gente encontra sempre vai ser perda de dente, a presença de dentes cariados, né, de raízes, cárie de raiz, como a gente diz, restos radiculares, e tudo isso promovendo situações para se desenvolver doenças periodontais, doenças da gengiva. É muito prevalente a boca seca, como, né, a xerostomia, quer dizer, a diminuição do fluxo salivar, como já foi dito, muitas lesões de mucosa, né, e perda funcional de mastigação, de deglutição e de perda do paladar, por exemplo, devido a próteses mal adaptadas e, enfim, que vão dificultar a mastigação, que é algo resgatando aí o que foi dito lá no começo da aula. Mas tem uma coisa interessante que a literatura diz e que é importante ser dito, né? Tanto a saúde da gengiva, né? A saúde do periodonto, como a presença de restaurações, ou a presença de implantes, a presença de próteses, nesses pacientes idosos, nessa situação, tanto a saúde periodontal, a presença de restauração, enfim, elas podem ser mantidas, adequadamente mantidas, desde que no plano de tratamento exista aquele cuidador que vai fazer a higienização bucal, que é uma situação difícil de se fazer, né? A higienização bucal adequada, com escovação, com a utilização de fio dental, com escovação de língua, ela é difícil quando se vai fazer em outra pessoa dependente. E fica mais difícil ainda quando se trata de um idoso dependente, um idoso acamado, uma pessoa em tratamentos oncológicos, né? Daí a importância do cirurgião dentista. E uma outra situação que a literatura traz é a importância de se incluir o cuidado paliativo no plano de tratamento do paciente bem antes deste paciente já ficar totalmente dependente em casa ou no hospital. Quer dizer, a partir daquele momento que se inicia, que se tem um diagnóstico de determinada doença ameaçadora da vida, ou tem o diagnóstico de uma doença que vai progredir para a dependência, né, quanto antes se começa o cuidado paliativo, incluindo os tratamentos odontológicos
para compor esse espectro enorme de cuidados, que é o cuidado paliativo, melhor se constrói aí qualidade de vida no processo, até a finitude, né? Bom, em nível hospitalar, já foi dito um pouco aqui, né, é uma outra realidade que o cirurgião dentista também encontra quando ele vai trabalhar, compor equipes de cuidados paliativos em nível hospitalar, principalmente a questão da higienização e da adequação de meio bucal para pacientes que estão em unidades de terapia intensiva, né? Então, é muito importante o acesso do cirurgião dentista, o acesso do tratamento odontológico, o acesso da assistência odontológica ao ambiente hospitalar, né? Mesmo que seja apenas para a higienização bucal, mas a higienização bucal e a manutenção saudável, vamos dizer, de um meio bucal durante uma internação em uma unidade de terapia intensiva, isso reduz a incidência de inúmeros processos infecciosos, inclusive a pneumonia, como a literatura diz, como se traz aqui no slide, né? Então, assim, a presença do cirurgião dentista, ou melhor, o cirurgião dentista se faz presente nos cuidados com aquelas pessoas que estão em unidades de terapia intensiva, né? Bom, então, pessoal, partindo aqui para a conclusão, né, não conclusão, mas para as considerações finais dessa aula que eu trabalhei com vocês aqui, desse breve bate-papo que nós tivemos aqui, é importante considerar que o cirurgião dentista ele desempenha um papel promotor de saúde e de promotor de qualidade de vida nestes processos de cuidados paliativos, né? E é importante dizer que o cirurgião dentista ele vai associar todo o conhecimento técnico que ele tem em tratamentos odontológicos e vai associar isso, obviamente, com uma perspectiva de cuidado compassivo, né? Sempre promovendo qualidade de vida, sempre tentando fazer tratamentos para evitar desconforto, alívio de dor e melhoria da qualidade de vida daquele paciente naquele momento. Uhum. Bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Apesar de ter sido uma aula mais, como é que eu posso dizer, uma aula mais rápida, né? Uma aula assim de não demanda tanto tempo, né? Uma hora e meia de aula é uma aula mais simples, mas que traz conceitos importantes e situações importantes que contextualizam a importância do cirurgião dentista compondo o elenco de pessoas que estruturam uma equipe que vai fazer uma abordagem em cuidados paliativos, né? Aqui são as referências que eu trago para vocês, que foram utilizadas nessa aula. E fica aqui meus agradecimentos, eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos aí em outros momentos do curso, certo? Então é isso, muito obrigado e aproveitem o nosso curso. É isso aí, até mais.